Olá pessoal, tudo bem? Encerrando o nosso PET volume 4, né? Essa é a nossa aula 4, né? A última do PET, da semana 4 do plano estruturado, né? Seguindo nossos estudos, falaremos sobre os tipos de clima. Bem, o clima é o termo utilizado para definir as condições atmosféricas que caracterizam uma região. Eles são influenciados pela pressão atmosférica, correntes marítimas, circulação de massas de ar, latitude, altitude, precipitação pluviométrica e inclinação solar, a quantidade de luz que incide sobre a superfície terrestre. Bem, aqui nós temos um planisfério, né? E a partir desse esquema, podemos observar os tipos de clima, né? E sua expansão, né, por todo o planeta, né? Podemos observar pela oscilação de cores, né, que tem algumas áreas específicas, né, que são as chamadas as zonas climáticas, como nós vimos na última aula. O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que contribuem para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá características totalmente diferentes. Uma das classificações utilizadas é a do geógrafo alemão Vladimir Peter Köppen, proposta em 1900 e aperfeiçoada por outros geógrafos a partir de então. Essa classificação volta-se principalmente para a temperatura e a umidade de cada tipo de clima. Falaremos agora sobre os climas das altas latitudes, né, controlados pelas massas de ar polares. Inicialmente, falaremos sobre o clima polar. É o clima de temperaturas negativas mais extremas, com o termômetro sempre abaixo de zero, com média de menos 30 negativo e que pode cair a 50 graus negativos no inverno. Além da amplitude térmica, a umidade do ar é elevada, mesmo com baixa incidência de chuvas. Tem como característica também a presença de neve cobrindo o solo durante todo o ano, com cerca de 100 milímetros registrados durante o ano. Ocorrem em regiões como as costas eurasianas do Ártico, sendo o clima da Groenlândia, que é o norte do Canadá, Alasca e da Antártida. Temos uma imagem aqui com relação a esse tipo de clima. Temos também o frio, né, o subpolar, né, chamado também de frio, presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos e apresenta duas estações bem definidas, né? O verão seco, com temperaturas em torno de 10 graus centígrados, e inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 a 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve durante o inverno. Aqui tem um esquema, né, onde mostra uma parte da Europa, né, o clima subpolar frio de montanha, para a gente ter uma noção como seria essa paisagem aí, né, a vegetação adaptada a essas baixas temperaturas. Falaremos agora sobre climas médias latitudes, né, de médias latitudes, controladas por massas de ar tropicais e polares. A exemplo, temos o clima temperado, presente em áreas de médias altitudes. É o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam em torno de 8 graus e 15, e umidade que varia de acordo com sua localização. Quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Esse clima é dividido em temperado oceânico, né,
mais úmido e que apresenta invernos menos rigorosos em virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica entre o verão e o inverno. Lembrando que a amplitude térmica, né, seria o espaço entre a mínima temperatura e a máxima temperatura, é chamado de amplitude térmica. Temos também o clima temperado continental, né? Como não é influenciado pela umidade oceânica, ou seja, está na área de continente, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Aí temos uma foto, né, do clima temperado na área continental, né? Temos também o subtropical, presente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima de 30 graus no verão. As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como as do clima temperado, já começam a se delinear. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Temos também o clima mediterrâneo, né? Ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Apresenta duas estações bem definidas, o verão quente e seco e o inverno chuvoso e menos quente. As médias temperaturas assemelham-se muito ao clima tropical, mas a quantidade de chuva é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Outra modalidade de clima seria os climas de baixas latitudes, controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. São climas, em sua maioria, com temperaturas maiores, né? Exemplo, podemos citar o clima equatorial, presente nas zonas tropicais, como Amazônia, África, Indonésia, regiões próximas à linha do Equador, né? Apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus, pequena amplitude térmica, né? Como eu havia falado anteriormente, é a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor, e muita umidade, né? Podemos sofrer influência também da formação de vegetais, uma vez que as temperaturas são mais altas, são mais propícias à diversidade biológica ali naquele local, tanto vegetal quanto animal, com amplitudes pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano, né? Alto índice de chuvas dessas regiões. Temos também o clima tropical, né? Ocorre na maior parte nas regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta elevadas temperaturas com médias anuais em torno de 20 graus Celsius e duas estações bem definidas. Uma estação quente e úmida, o verão, né? E outra mais fria e seca, que é o inverno. A quantidade de umidade varia conforme sua localização, né? Daqueles fatores do clima lá, né? Vegetação, a maritimidade, são fatores que influenciam no tipo climático. Regiões tropicais próximas ao litoral, que são influenciadas pela maritimidade, são mais úmidas do que as regiões localizadas no interior do continente, na qual são influenciadas pela continentalidade, como eu havia falado. Assim, as médias de pluviosidade variam entre 1.000 e 2.000 por ano e dependem da região em que se encontram. Em virtude dessa variação de umidade, o clima tropical pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo e clima tropical continental ou clima tropical típico, né? As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas em razão da variação de altitude, o que configura um clima tropical de altitude. Temos também o clima desértico, né? Presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. A exemplo, podemos citar o norte da África, o Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália
e noroeste da Índia, geralmente em regiões de depressões. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, né, com temperaturas próximas a 50 graus Celsius durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Baixa umidade, chuvas escassas e irregularidades e índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. Ou seja, chove-se muito pouco. Temos o semiárido, né? O semiárido localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, da América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que embora não esteja próxima a um deserto, também possui um tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. O semiárido caracteriza pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus, baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. O frio de montanha, né? O clima frio de montanha, ocorre em todas as latitudes do planeta, em regiões com grande cadeia de montanha. A exemplo, aqui na América do Sul, podemos citar a Cordilheira dos Andes, temos o Himalaia também, as montanhas rochosas que ocorrem na América do Norte, os Alpes suíços, né? Caracteriza-se pelas baixas altitudes, com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E a presença de neves eternas, né? Aquelas neves que nunca derretem. Aqui nós temos um mapa mundi, né? Onde podemos observar a movimentação, né? Temos os tipos de clima, né? Para a gente ter uma noção melhor ali do que foi falado, do que foi estudado, e a movimentação das massas de ar, as frias, as quentes, e temos também as zonas de refluxo de água fria e água quente, né? Podemos observar também. Temos os climas quentes, equatorial, tropical, subtropical, os temperados, os áridos, né? E os frios, para a gente ter uma noção maior da sua distribuição aí por todo o planeta aí, tá certo? Aqui nós temos o clima equatorial, né? Onde ele se distribui aí, né? Onde pode ser encontrado. Alguns dados aí sobre sua localização, né? As temperaturas, sobre a amplitude, uns pequenos dados aí para facilitar. E aqui nós temos o que? Nós temos o famoso climograma, né? Que nós estudamos na última aula, né? A princípio, nós temos a temperatura à nossa esquerda, né? À nossa direita temos o índice pluviométrico, quantidade que chove, e embaixo temos a primeira letra dos meses do ano, né? Onde podemos observar que essas barras aí mede o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas, essas barras que estão de azul, e essa linha aí seria a variação de temperatura, né? Para ficar mais fácil de entender. Podemos observar que em todo o ano, né, no clima equatorial, a variação de temperatura é muito pequena, né? Sempre muito próximo aos 30 graus Celsius, né? O clima tropical, né, a sua distribuição aí, né? Alguns dados sobre localização, né, do clima. E aqui mais um climograma do clima tropical para a gente entender aqui, né? Onde podemos observar que os meses chuvosos ali seria de maio até outubro, né? A amplitude térmica também é muito pequena, podemos observar que ele fica muito próximo ali de 30 graus, ultrapassa poucas vezes no decorrer do ano, mas não chega a 40 e nem chega a graus negativos, né? E temos os períodos de seca lá, né, nesse clima tropical, né? Esses períodos onde não se chove tanto. Aí, exemplo ali assim, inicia-se
podemos dizer que inicia-se em novembro, esse período de seca desse local, devido à pluviosidade muito baixa. Passa por dezembro, janeiro com índice muito baixo, fevereiro, aí março começam as primeiras chuvas, né? Abril sim volta a crescer o índice pluviométrico no clima tropical. O clima desértico, né? Algumas características de localização e exemplos aí, né? Que tem destaque, né? Sabemos que o clima desértico tem pouca pluviosidade, né? Algumas imagens aí dos tipos de deserto, né? Nós temos. E o mais interessante agora, né? Nosso climograma, né? Onde o índice pluviométrico dos desertos são praticamente nulos, né? E outra coisa interessante é a variação de temperatura, né? Essa variação de temperatura é de 15 graus, podendo chegar próximo de 35 graus, né? Essa seria a variação desse clima desértico aí. Lembrando que tem, devido a essa curva gigantesca que se tem aí, note-se que tem uma grande amplitude térmica. O clima mediterrâneo, né? Próximo ali ao mar Mediterrâneo e na Austrália. Alguns locais de localização, né? Onde se encontra. Podemos com destaque o verão quente e prolongado, inverno ameno e chuvoso. Aqui nós temos o índice pluviométrico dele, né? Podemos analisar que a amplitude térmica dele é bem grande, né? Que sai da casa dos 9 graus ali e pode chegar até aproximadamente 28, 29 graus, né? Uma variação bem grande, né? Considerável. E o índice pluviométrico, né? Podemos observar também que em novembro é o mês mais chuvoso, né? Onde ultrapassa a casa dos 90 milímetros ali. Já os meses de junho e julho seriam os meses com menor incidência de chuvas, né? Onde temos os milímetros ali muito próximo de 10 milímetros, abaixo de 10 milímetros. O clima temperado continental, né? Um outro tipo de clima aí, né? Algumas características desse temperado continental, onde ocorre, né? E vamos observar o climograma dele. O climograma dele é interessantíssimo também, onde ele tem uma grande amplitude térmica, né? Ele sai dos 10 graus negativos e pode chegar até a 20 graus, né, de temperatura. Já o índice pluviométrico, né, é bem regular. Podemos observar que o índice de chuvas e de umidade é altíssimo. O menor ocorre em fevereiro, né? Mesmo assim está próximo ali de 15 milímetros. O clima temperado oceânico, né? Com suas características, né? Chuvoso e menos frio, as regiões onde ocorre, né? E a maritimidade diminui a variação, a amplitude térmica, né? A variação de temperatura. Observamos aqui, né, como eu havia falado agora, a variação de temperatura, amplitude térmica muito pequena, né? Sai da casa dos 9 graus, podendo chegar até os 18 graus aproximadamente. Porém, o índice pluviométrico dele é altíssimo, né? Para você ter uma noção, no mês menos chuvoso, que seria o abril, está acima de 75 milímetros de pluviosidade. O clima temperado continental frio, né? Onde tem algumas características, né? Ocorre no interior da América do Norte, no interior da Rússia. O índice pluviométrico fica abaixo de 1000 milímetros, né? Aqui podemos observar a amplitude térmica gigantesca, né? Sai de 20 graus, 25 graus negativos, podendo chegar até a
15 graus positivos, é uma amplitude térmica gigantesca. Com relação ao índice pluviométrico ali, também varia bastante, né? Podemos observar que abril ali o índice baixíssimo, né? Próximo a 10 milímetros ali, ou seja, 100 milímetros, né? Aproximadamente, e podendo chegar até a quase 60 milímetros, né? No mês de agosto. Clima polar, né? Os locais onde a localização precisa dele, algumas chuvas escassas, clima de transição. Podemos observar também que esse clima aí tem uma amplitude térmica razoável também, partindo de 8 graus negativos, podendo chegar a 8 positivos, né? Porém, o índice pluviométrico dele altíssimo também, né? Podemos observar que no período ali de julho, onde seria o período mais seco, né? Ainda está próximo a 20 milímetros ali. O clima polar, né? Latitudes elevadas, temperaturas máximas de 10 graus, mínimas podem ficar abaixo de 40 graus, ou seja, amplitude térmica gigantesca, né? Olha a linha de temperatura, né? Podemos observar esse traçado aqui de muito perto de 28 graus negativos, podendo chegar a 5 graus positivos, uma amplitude gigantesca. Já o índice pluviométrico dele muito baixo, né? Não chega a ser um desértico, mas nota-se que chove-se bem pouco. O clima de altitude, né? É importante, fatores lá da latitude, né? As temperaturas variam de menos 30 e no verão podem chegar até a 10 graus, ou seja, não tem uma amplitude térmica gigantesca, porém o índice pluviométrico deles é altíssimo, né? Olha só, no mês de julho, por exemplo, né? Chega muito próximo ali dos 300 milímetros, né? Uma coisa altíssima, né? Então é isso, pessoal. Trouxe alguns climogramas aí para a gente entender melhor como ocorre essa variação. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Abração.